Olá, meus amigos. Vamos conversar hoje, vamos fazer uma live aqui com a nossa psicoterapeuta, que é a doutora Ana Karina Virmon, que trabalha conosco já há mais de 10 anos. Vamos abordar um tema que é dos temas mais frequentes na nossa prática diária, que é a ejaculação precoce. Tudo bem com você, Ana? Como é que estão as coisas? Tudo certinho, estamos aí. Tudo certo? Sempre animada com esse assunto. É um assunto muito importante, um assunto muito interessante. Um dos principais queixas de disfunção sexual aqui do consultório é a questão da ejaculação precoce. Nós vamos falar a respeito da ejaculação precoce. Teremos aí conosco a nossa psicoterapeuta, Ana Karina Virmon. A Ana Karina, ela é psiquiatra e ela tem uma formação complementar lá na Faculdade de Medicina na USP. Ela lá com o grupo da doutora Carmita Ábido. Ela estudou e ela fez uma pós-graduação com essa parte da terapia sexual. E é isso aí, meus amigos. Então, boa tarde, Ana. Quinta-feira, semaninha chegando no final. Nada mais legal da gente fazer uma live para poder ajudar todos os nossos seguidores, ajudar toda os nossos inscritos, né? Você sabe que lá no canal a gente está com mais de 1.600 inscritos já, e a gente está subindo mais de 200 inscritos por mês. Então, que legal. Eu acredito que todo esse benefício, toda essa contribuição que a gente vem trazendo para a população aí vem fazendo com que o nosso tema ganhe cada vez mais relevância, seja cada vez mais visto, e isso aumenta também a nossa responsabilidade em trazer conteúdo de qualidade, né? Exatamente. Que inicialmente foi uma das nossas motivações. A internet, ela tem o Berteiro que fala, né, que a internet é quase como se fosse um zoológico, né? Então tem de tudo aqui dentro. Então a gente poder separar aí o joio do trigo, separar o que é bom e é ruim é importante. E ainda mais nessa área da medicina sexual. Qual o grande portal de notícias que a gente não abre, que não tem lá uma propagandinha falando a respeito da cura natural para disfunção erétil, do tratamento natural para ejaculação precoce, né? E muitas das vezes são tratamentos bastante discutíveis, tratamentos onde o paciente acaba investindo uma boa quantidade de dinheiro, uma boa quantidade de tempo e acaba não tendo o benefício esperado, né? Exatamente. Então o tema da nossa conversa de hoje vamos falar de ejaculação precoce. Para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, que são poucas as pessoas, Ana, você quer falar um pouquinho de você, a respeito da tua formação, da tua atuação, e como que você consegue ajudar as pessoas aí através do seu trabalho com terapia sexual? Vamos lá, então. Sou médica psiquiatra, fiz aí minha formação pela PUC Paraná, depois fiz minha especialização, minha residência em psiquiatria na Heidelberg, e aí já comecei a me interessar por esse mundo da psicoterapia, já fui para a linha da terapia cognitivo-comportamental, que casei, já linkei com a sexualidade humana, e fui para São Paulo, na USP, já comecei com a parte, juntei essas duas coisas, entrando na terapia sexual, e estamos aí, trabalhando nessa área aí já há mais de 10 anos, que é uma paixão mesmo, e que nem você falou, a responsabilidade da gente dentro dessa área de poder não só transmitir uma informação de qualidade, como também assistir os nossos pacientes da melhor maneira possível. Como você estava colocando, acho que hoje a temática dentro da sexualidade, ela está presente aí em qualquer meio de comunicação que a gente acesse, e as pessoas, de maneira geral, em qualquer coisa na vida, a gente quer buscar algo mágico, né? Algo que seja instantâneo, que eu não precise ter nenhum movimento, nenhum esforço, e que aquilo simplesmente aconteça. Bom se fosse assim, era o desejo de todo mundo, mas infelizmente existem muitas coisas que vão demandar da gente aí um esforço, uma mobilização do nosso comportamento, de atitudes que a gente vai precisar transformar, e quando a gente fala aí na ejaculação precoce, a gente está entrando exatamente dentro dessa proposta aí de o que a gente pode fazer, então, para melhorar ou resolver essa situação. E a questão da ejaculação precoce ainda é tudo muito nebuloso, né? Quantos pacientes que não chegam na nossa frente e que falam, doutor,
eu tenho ejaculação precoce, eu sofro de ejaculação precoce já há muito tempo e eu não sabia que isso tinha tratamento. Então as pessoas acabam demorando tanto tempo para procurar tratamento de uma coisa que boa parte das vezes, em alguns meses, ela já vai sentir uma grande diferença, né? Sim. Enfim, mas primeiro para a gente poder falar a respeito, então, desse nosso tema, eu queria que você explicasse para essa nossa audiência que está nos acompanhando, que inclusive essa nossa audiência, se quiser fazer perguntas aí através do chat, a gente pode ir respondendo no passar da live. Aqui a gente separou alguns temas, mas nada impede que a gente vá conversando nesse meio tempo. Mas, afinal, o que é ejaculação precoce, Ana? Bom, a ejaculação precoce é quando a ejaculação ela vai acontecer antes do momento desejado pelo homem ou pela parceria. Na verdade, quando a gente fala nessa classificação, a gente tem várias escolas que vão trazer maneiras diferentes da gente classificar isso, né? Não existe uma definição única e clara, então acaba que a gente fica aí com algumas possibilidades. Tem algumas que colocam o tempo, que até 1 minuto, né, da início das incursões, se ela acontece, ela é prematura, mas na prática, Gustavo, o que a gente percebe é quando isso gera ansiedade e sofrimento, né? Então, às vezes a gente tem um paciente que ejacula até com menos de 1 minuto, e para ele aquilo dali não traz ansiedade, não traz sofrimento, então tá tudo certo, né? Ninguém vai mexer no que tá quieto. E às vezes você pode até receber um paciente no consultório que ejacula ali em 3, 4 minutos, e para ele aquilo é extremamente prematuro, e ele sofre muito com aquilo. Então, a grande verdade que a gente vai levar em consideração é a angústia, o mal-estar que aquilo gera no paciente e na parceria, né? Então, acho que o principal critério que a gente acaba levando em conta na prática clínica é essa queixa que o paciente acaba trazendo como, né, isso está me desagradando. Que foi justamente que motivou o paciente vir numa consulta, né, quebrar aquele gelo, toda aquela vergonha, aquela inibição de tomar uma atitude de vir com um profissional especializado procurar ajuda para o tratamento. Acho que todas essas queixas, então, quando o paciente traz para a gente que é alguma coisa que realmente está incomodando, são queixas que a gente precisa valorizar, né? Entretanto, nem todas as queixas de ejaculação rápida se enquadram realmente numa ejaculação precoce, né? E aí a segunda questão que eu trouxe para você, né? Quando que a ejaculação precoce precisa ser tratada? São todos os casos, de vez em quando traz esse descontentamento do ponto de vista sintomático. Então, quando que a gente precisa, de fato, fazer o tratamento desse problema? Tá. Bom, aquele paciente que tem uma ejaculação precoce grave, vamos dizer assim, que às vezes acaba ejaculando ainda quando ele está de roupa, ou quando ele está nas preliminares, ou quando ele vai se aproximar da penetração, é evidente que esse paciente, né, precisa de tratamento. Quando a gente já começa a entrar naquele paciente que não é grave, que tem uma ejaculação precoce ali moderada, ou eventualmente nem cumpre os critérios, mas ele tem essa insatisfação, essa queixa, ele vai ser merecedor de pelo menos um olhar para isso. Então, aquele paciente que realmente está distante de uma ejaculação precoce, mas ele vem com esse sofrimento, com essa angústia, às vezes até pelos padrões que ele estabeleceu como verdade, e que ao você conversar com o paciente, você identifica que ele tem uma referência que é totalmente disfuncional, errônea. O que você vai fazer com esse paciente? Você vai orientar, né? Então, às vezes, a orientação é o tratamento que aquele paciente precisa. Ali você resolve o problema. Então, tirando esse paciente, que o tratamento vai ser a orientação, porque, na verdade, ele não precisa, digamos, de receber técnicas para que ele realmente possa aumentar esse tempo, o restante, todos eles que vêm com a queixa, que vêm com o sofrimento, que vêm com a ansiedade, vão ser merecedores de uma proposta terapêutica, né? Aí, quando a gente fala nisso, a gente tem algumas possibilidades de tratamento, né? Mas todos eles vão ser merecedor de algum olhar terapêutico para oferecer para eles. Isso que a Ana falou é interessante, né? Então, essa orientação das pessoas, porque na maior parte das vezes a pessoa não tem nenhuma referência do que é normal, o que não é normal.
Então ela vê aquele filme erótico, aquele filme pornográfico, onde as pessoas ficam horas tendo relação sexual e acham que aquilo é normal. Então existem algumas pesquisas que mostram que o tempo médio de relacionamento sexual do homem, digamos assim, isso foram pesquisas feitas com homens, digamos assim, o tempo médio é em torno de 5 a 6 minutos. Então, às vezes, você orientar o paciente, orientar a pessoa que vem buscar ajuda de que não é necessário ter um relacionamento por 20, 30, 40 minutos, então isso já é um alento, né, para a pessoa saber que é normal. E, inclusive, existe uma entidade chamada ejaculação retardada. Exatamente isso que eu ia falar. Isso, onde a ejaculação que demora mais do que 25 ou 30 minutos para acontecer. Então, aquele tempo médio aí entre 5 minutos, 10 minutos, 12 minutos, que é mais ou menos o tempo médio que a mulher precisa de ter de estimulação contínua para também atingir o orgasmo. Então, boa parte das vezes, então, um relacionamento que fique lá em torno de 5 a 15 minutos é um relacionamento que a gente considera como um tempo adequado, né, Ana? Não, totalmente. Eu sempre faço uma brincadeirinha no consultório, Gustavo, porque assim, tempo é muito relativo. Eu brinco que ninguém pega um cronômetro na hora da relação para saber realmente quanto tempo que ele ficou lá. Mas existe uma crença masculina muito grande, e quando a gente fala, não é só às vezes nessa exposição à pornografia, ao filme, as rodas de conversas masculinas vem muito com essa coisa assim de ficar falando de um tempo que nem existe, que não é real, mas um acredita na mentira do outro. Isso no bar tem muito mais mentira do que verdade, né? Nossa, muito mais. Então, cria-se essa ideia de que realmente é isso. Mas o que eu falo às vezes para os meus pacientes? Vamos imaginar que realmente assim, vai ficar 15 minutos penetrando, não estamos falando do sexo num todo, nós estamos falando exclusivamente da penetração. 15 minutos penetrando ininterruptamente, né? Eu falo, se você pegar o teu dedo e ficar na tua mão passando durante 15 minutos, vai ficar extremamente desconfortável. Vai machucar, vai começar a esquentar, vai dar desconforto. Então, assim, eu brinco e mostro isso para ilustrar que, às vezes, essa crença, né, de que precisa de todo esse tempo, né, de que isso, às vezes, vai trazer muito mais desconforto do que satisfação, né? Então, por quê? Porque parece que 15 minutos é mais rápido do que 15 minutos realmente quando a gente fala exclusivamente de uma penetração, né? Então, a gente fala assim, nós não estamos falando de todo o processo, né? E esse processo no todo, ele tem que ser levado em consideração, porque às vezes o parceiro ele fica extremamente incomodado de que ele não está proporcionando para a parceria dele o estímulo necessário, pelo tempo necessário para que ela possa sentir prazer, mas a grande verdade é que a gente tem que olhar para esse todo, né? Então a mulher ela vai precisar de mais tempo, muitas vezes, para conseguir ficar, digamos, preparada, né? Mas esse tempo ele está sendo composto desde o início, esse tempo ele não passa a contar só do momento da penetração. Então, toda essa conversa, esse entendimento, realmente compreender, assim, qual que é o padrão daquele paciente, como que se dá a maior parte das relações sexuais que ele pratica, qual que é a história dele, como é que foi a orientação que ele recebeu na família, no contexto com os amigos, né, quais são as referências que ele tem. Então, isso é extremamente importante, Gustavo, para a gente conseguir compor, né, individualizar a história desse paciente, orientar e, quando necessário, fazer uma proposta terapêutica individualizada e adequada para aquele paciente, né? Isso que você colocou, então, muito mais importante até que tempo de penetração é a qualidade do relacionamento, né? Como que essa parceria está sendo estimulada, se é uma estimulação adequada, se não é adequada. Então, não adianta só ficar penetrando como se fosse uma britadeira automática, né? E não ter uma qualidade desse relacionamento. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que também prestar atenção. Não é nosso tema da nossa live de hoje, mas acho que isso é uma mensagem que tem que ficar também, né, Ana? Que é tempo e é qualidade, né?
Exatamente. E outro fator, Gustavo, acho importante da gente comentar aqui, é a gente também ter a possibilidade de escutar o olhar da parceria, né? Porque às vezes o paciente ele vem trazendo uma queixa e quando você conversa com a parceria, você vê que aquilo não representa o olhar da outra parte, né? Então, assim, muitas vezes você deve ouvir muito no consultório isso também, né? Quando ele considera que o tempo é curto, ele fala assim, não, mas a minha parceira, ela gosta da penetração, e ela precisa de mais. Eu digo, mas ela já te falou isso? Não, mas eu sei. Aí, quando você vai conversar, você vê que às vezes aquilo dali está completamente distante. Então, o quanto que é importante essa comunicação sexual, né? Para qualquer disfunção que a gente esteja falando, a comunicação sexual, às vezes, a falha dessa comunicação sexual, ela vai ser responsável pelo surgimento de uma disfunção. Então, quando a gente também ensina isso para os pacientes, mostra a importância da comunicação sexual, como ela também acaba tendo um papel terapêutico, né, na solução, às vezes, da queixa que o paciente traz para a gente. Justamente, o paciente querer adivinhar o que a outra pessoa está pensando, isso é muita falta de comunicação, e é uma das coisas que na terapia sexual vocês tentam abordar, né? Melhorar a comunicação dessa parte do relacionamento entre o homem e a parceria dele, né? Sim. E, Ana, entrando um pouco mais especificamente aí, o homem que tem a queixa da ejaculação precoce, que passou por toda a dificuldade de vencer toda a timidez, todas as barreiras de poder procurar o terapeuta, o médico, o urologista, psiquiatra, né? Quais são as opções terapêuticas que a medicina e a medicina sexual dispõem na atualidade para o tratamento da ejaculação precoce? Tá. Então, nós vamos ter o tratamento medicamentoso, né, que ele nem em todas as situações ele se faz presente, né, mas a gente tem essa opção medicamentosa, e a gente tem a terapia sexual, vamos dizer assim, né, essa abordagem terapêutica. E nós temos também a indicação, em algumas situações, do fisioterapeuta pélvico também, né, com algumas técnicas e exercícios aí. Então, o que a gente sabe, né, e que na maior parte dos quadros isso acaba também se mostrando para a gente, que essa composição, né, do tratamento medicamentoso com a psicoterapia sempre traz aí a melhor resposta para o paciente, porque mesmo quando a gente tem um paciente que está em uso de medicação e que teve uma boa resposta com a medicação, se ele não aprende também a reconhecer, né, o funcionamento dele, os seus gatilhos, de que forma que ele pode, ao se conhecer melhor, interferir nessas respostas e assumindo parte desse controle, ele vai ficar não é na dependência no sentido da medicação, mas se ele deixa de ter essa resposta que vem da medicação, ele fica sem outros recursos, né? Então, a psicoterapia, ela vem aí para compor essa resposta para o paciente de uma maneira que ele possa, em determinado momento da vida, poder ficar sem a medicação. De novo, cada caso é único, nem sempre as situações valem igualmente para todas as pessoas, mas em muitos casos a gente pode permitir que o paciente assuma essa resposta de uma maneira que ele não precise mais de medicamento. Então, a gente teria a terapia medicamentosa, a psicoterapia, fisioterapia pélvica, então, às vezes isso caminha junto, em outras situações separadamente. E agora eu vou querer uma resposta tua de sim ou não. O tratamento com comprimidos cura a ejaculação precoce? Não. Aí acho que entra naquilo que a gente comentou no comecinho, né? É o que todo mundo quer, né? Aquela coisa que eu não tenho que fazer nada, eu coloco um comprimido na boca e resolvi o meu problema. Mas, infelizmente, não é dessa maneira que funciona. Na hora que ele parar de tomar a medicação, ele deixa de ter esse benefício da resposta que o medicamento traz, né?
Não, e sem falar que essas medicações são todas baseadas em antidepressivos, principalmente numa classe de antidepressivos chamados inibidores da recaptação da serotonina. E essas medicações, em algumas situações em específico, podem, a longo prazo, trazer diminuição de libido e também disfunção erétil. Então, são medicações que, a princípio, parecem ser medicações muito boas, muito gostosas, mas que a longo prazo, logicamente, não são todos os pacientes que vão ter esses efeitos colaterais, mas existe uma parcela que não é insignificativa, que pode ter esse efeito colateral aí a médio prazo. Então, a medicação é como se fosse a pessoa está com febre, ela toma uma dipirona, está com febre, toma um paracetamol. Só que a medicação, então, ela controla o sintoma, mas ela não cura a doença, né, Ana? Exatamente. Então, por isso que a terapia, ela entra aí como essa alternativa, né, de poder assumir esse controle, né, e resolver o problema de uma maneira que aquilo pare de fazer parte, né, da vida do paciente, ou de trazer sofrimento para ele como uma insatisfação na vida sexual, né. E você falou muito bem, então, a respeito das outras opções terapêuticas, né? Então, aí a parte terapeuta que é mais consagrada na literatura realmente é a psicoterapia, a terapia cognitivo-comportamental, que há muito tempo vem sendo utilizada, né, no tratamento. Esse tipo de tratamento costuma ser um tratamento bastante efetivo, e nos últimos tempos aí a fisioterapia parece que vem trazendo alguma coisa também nesse sentido, tentando fazer com que o paciente tenha uma percepção um pouco melhor de assoalho pélvico, e aí também no modo direto também assoalho pélvico e psicoterapia. Eu até, às vezes, assim, se você for a fundo estudar, essa terapia com fisioterapia pélvica, ela nada mais é do que uma terapia cognitivo-comportamental pélvica, né? Então, onde o paciente focaliza nessa região do genital e tenta, assim como o terapeuta sexual faz o seu tratamento, também aumentar o controle da descarga adrenérgica e o controle da parte da ejaculação, né, Ana? Sim, exatamente. Então, a gente está falando, eu gosto de usar muito essa palavra com os pacientes, nós estamos falando muito de consciência corporal, né? Consciência, então, exatamente. Quando eu passo a reconhecer o meu corpo, de que forma que ele funciona, né, identificar os gatilhos, quando a gente está falando agora especificamente do reflexo ejaculatório, né, então conseguir identificar esses gatilhos de quando eu estou muito próximo ou em que momento que eu apertei, né, o gatilho, ou seja, que a partir dali eu não tenho mais como retroceder, né, então quando eu começo a ter essa consciência e identificar, eu começo a ter a possibilidade de interferir. Né? Então, a gente vai ter pacientes que, quando chegam numa primeira conversa, que a gente faz essa pergunta, né, você consegue identificar sinais que o teu corpo está dando de que você está próximo de ejacular? Tem pacientes que vão dizer que percebem isso, claramente, apesar de não conseguirem controlar, mas tem essa percepção. E tem pacientes que vão dizer, Karina, parece que eu sou pego de surpresa. Né? Quando eu vi, já foi. Eu não tenho um aviso prévio, eu não consigo me preparar para saber de que forma que eu vou controlar. Então, claro, obviamente que nessas duas situações nós estamos falando de abordagens aí um pouco diferentes, porque em você vai ter que começar quase que do zero, né? Que é todo esse trabalho de perceber o próprio corpo, de identificar esses gatilhos, para daí a gente passar para esse segundo momento, que é, ok, eu identifico, então agora o que eu vou fazer? Né? Quais são as possibilidades, as alternativas que eu tenho de tentar impedir que esse gatilho seja deflagrado antes do momento que eu gostaria? A gente tem, eu sou da escola eu fiz a minha pós-graduação, meu fellowship lá com o Dr. Sidney Grina, lá em São Paulo, que é o grande mestre meu e grande mestre de boa parte dos urologistas do nosso país. Então, o Dr. Sidney Grina, sem dúvida nenhuma, é o urologista mais respeitado no Brasil, quando a gente fala em medicina sexual e em disfunção sexual. E da escola dele, então, ele sempre, junto com a avaliação
da parte hormonal, né, da parte de exames, ainda ele pede uma avaliação, um exame da parte psicológica. E a gente tem feito já isso há bastante tempo. Então, sempre quando o paciente, que porventura ele procure a ajuda do especialista e ele venha para o urologista, então a gente faz toda uma avaliação da parte hormonal, ver se a testosterona está normal, se os hormônios tireoidianos estão normais, se a prolactina está normal, e aí, excluindo tudo isso aí, a gente pede uma avaliação também da parte psicológica, e eu peço para essa consulta com a Ana Karina. E essa consulta inicial que o paciente faz com a Ana, é uma consulta que demora entre 1 hora e 1h30, onde a Ana, ela faz, digamos assim, uma anamnese detalhada, então todo um histórico da parte sexual do paciente, para poder realmente fazer o diagnóstico, né, de se existe um problema psicológico associado ou não, e propor um tratamento. E aí eu queria que você explicasse, Ana, para os nossos pacientes, aí também para a nossa audiência, como é que funciona essa avaliação psicológica inicial no diagnóstico da ejaculação precoce, né? E como que funciona essa conversa inicial para esses pacientes que eventualmente vão acessar esse conteúdo, que vão ver, o doutor Gustavo pediu para passar com a doutora Ana nessa avaliação pré-tratamento, digamos assim. Essa avaliação ainda não é o tratamento, digamos assim, é uma avaliação, é um diagnóstico inicial. O que nessa consulta inicial, qual que é o trabalho que você faz do ponto de vista de diagnóstico e do ponto de vista de proposta terapêutica? Uhum. Bom, então assim, inicialmente eu sempre deixo livre para que o paciente traga, de livre demanda, o que está incomodando ele, qual é o motivo pelo qual ele está ali, para que ele coloque né, todos os pontos que ele considera importante e relevante da história, né? Depois eu vou juntando essas peças e vou buscando e questionando coisas que para mim também são importantes, né? Aí eu sempre falo, agora a gente vai voltar um pouquinho para eu entender como que foi a tua construção sexual até o momento, né? Então, de que família, né, que ele veio, então, como que era essa relação entre os pais, como que ele via essa relação dos pais, se ele é filho único ou tem mais irmãos, mais ou menos qual que é a diferença de idade entre os irmãos, né? Então, como que era essa relação também dos pais com os filhos, existia uma educação sexual dentro dessa família, ou deseducação, que às vezes eu brinco, né, porque não teve uma orientação, mas se escutava muito. E como tem deseducação, né? Pra caramba, muito, e a gente só descobre isso quando a gente questiona, né? Então, se existiam comentários do tipo é feio, é errado, é sujo, é pecado, não vai engravidar, né? Se você engravidar vai te acontecer isso, aquilo ou aquele outro, né? Então, ao invés de vir aquela orientação do tipo, olha, você vai começar a tua vida sexual, então você tem que saber que você precisa cuidar, né? Para você se prevenir de qualquer doença, eventualmente sexualmente transmissível, como também, a partir do momento que você está tendo uma vida sexual ativa, você está correndo o risco de uma gestação, né? Então, quais são os cuidados necessários para evitar? Então, isso é uma orientação. Quando você coloca todo o medo que vem por trás disso e o que vai te acontecer se isso acontecer com você, você está, né, deseducando. Então, toda essa forma com que é apresentado pela família, as vivências que ele teve, se teve alguma situação de trauma ou de abuso, né? E aí a gente começa a entrar, então, quando que ele começa a se perceber interessado por alguém com esse olhar sexual, né? Em que momento que ele começa a fazer as primeiras experiências, seja do primeiro beijo, o início da masturbação, né? Como que era essa masturbação, porque aí a gente, né, quando vai entrevistar, Gustavo, você sabe bem disso também, a gente vê que tem muitas formas não convencionais que são estabelecidas para a masturbação, e isso às vezes pode ser um gatilho para uma disfunção, então a gente precisa entender e compreender isso também, né? Se a masturbação ela sempre estava vinculada com uma coisa do medo, de ter que ser rápido, né? Em que contexto que ela se dava, e aí o início da vida sexual, né? Como é que se deu também, com que parceria que foi isso, como é que foi essa vivência, e do início da vida sexual até o momento presente, como que isso veio acontecendo e se desenrolando, né? Então essa pessoa hoje, por exemplo, ela está
no relacionamento, ela tem filhos, então a gente vai coletando aí todas essas informações que são importantes para a gente entender essa construção que aconteceu. Então, quando a gente fala especificamente na temática nossa de hoje, que é a ejaculação precoce, a gente vai estar aí, então, conhecendo se isso acontece desde o início da vida sexual desse paciente, né? Se ele tinha, eventualmente, um bom controle ejaculatório, isso passa a apresentar depois de um determinado momento, se sim, se teve uma situação gatilho para isso, se ele consegue identificar, né, se isso também está presente, por exemplo, na masturbação, ou se isso está presente apenas na relação sexual, se está vinculado a especificamente uma parceria, um ambiente que acontece essa relação sexual. Então, todas essas informações são importantes para a gente conseguir compreender e orientar esse paciente. Então, por isso que essa consulta ela é realmente mais longa, porque são muitas informações que a gente precisa coletar para entender e individualizar aí o que está acontecendo com aquele paciente em específico, né? Porque apesar de não parecer, né, então o terapeuta sexual, né, ele sempre é aquele meio circundado, né, por muito mistério, né, por uma coisa quase como mágica, né, mas isso não acontece. Então é um profissional, né, que estudou aquilo, que teve treinamento para aquilo, então ele precisa ter os substratos para poder até formular como é que vai ser o tratamento desse paciente. Então essa entrevista inicial é uma entrevista que se presta a esse tipo de avaliações, né? E você sabe, Ana, uma coisa bastante curiosa, porque assim, as pessoas geralmente elas gostam de alguma coisa instantânea, como você falou, né? E até eu acho que o vídeo mais visto do nosso canal do YouTube é o vídeo que fala da técnica do start-stop. E eu queria que você falasse aí para as pessoas que estão nos assistindo agora, aquelas pessoas que ainda não viram esse vídeo, né? Como que funciona mais ou menos esse start-stop? Porque na realidade nada mais é do que um exercício de autopercepção, né? De conscientização, de uma autoconscientização da parte corporal, da parte pélvica, né? Que é associado com o exercício masturbatório. Como é que funciona, então, esse exercício do start-stop? Tá, então vamos lá. Qual que é a ideia? O que tem por trás, então, desse exercício? Ele vai ser um exercício como se fosse um treinamento, né? Mas com a ideia de tanto fazer com que o paciente perceba com muita clareza esses sinais de que ele está próximo de chegar, de apertar esse gatilho, né, de estar ejaculando, quanto à capacidade de baixar essa tensão sexual, né? Isso foi uma coisa meio que eu, por conta, dei uma adaptada, uma agregada aí no exercício. Porque o que acontece? Muitos pacientes falam assim, Karina, ok, eu consigo identificar, eu consigo parar muito perto de estar chegando, né, para ejacular, só que a hora que eu volto, a sensação que eu tenho é que eu voltei da onde eu parei. Bom, se eu volto da onde eu parei é porque eu já estava no meu limite, então isso não me agrega tempo, né? Então, eu sempre falo para os pacientes que a gente não tem só que trabalhar e exercitar a capacidade de identificar e parar, mas eu preciso também conseguir baixar essa tensão. Então eu falo que, se a gente for considerar que 10 é o ponto onde eu aperto esse gatilho, onde eu vou estar ejaculando, né? Eu tenho que deixar para interromper quando eu estou muito perto do 10, porque senão eu vou parar o tempo todo, né? Então eu vou deixar assim, quando eu estiver muito perto, ali no 9,5, 9,8, é o momento em que eu vou interromper. Mas se eu continuo no meu 9,5 e 9,8, quando eu volto, eu também já tenho que imediatamente parar de novo. Então, a ideia é que a gente também consiga baixar essa tensão sexual para um 7, 6, 5,
né? Porque aí o que eu estou ganhando? Estou ganhando todo esse tempo de novo. Só que eu tenho que baixar essa tensão sexual sem que eu perca o meu foco também, porque eu não quero perder a minha ereção. Então aí é uma composição de coisas que a gente vai ter que fazer, né? Uma sintoniazinha fina ali, né? De tudo isso. Então eu tenho que perceber o meu corpo, né? Eu tenho que parar, então, antes de apertar isso, eu tenho que baixar essa tensão, mas sem perder o foco. Porque uma coisa assim, eu sempre faço essa pergunta para meus pacientes. Ok, você ejacula antes do que você gostaria, mas você tenta fazer alguma coisa para evitar isso? Né? Aí alguns pacientes falam assim, eu tento pensar em outra coisa, eu tento desfocar, né? Eu digo, mas será que esse é o melhor caminho? Porque se eu começo a pensar em outra coisa, eu corro o risco de perder a minha ereção. Por quê? Porque o meu foco foi para outra coisa, e aquilo que estava sendo o estímulo que eu precisava para ter a minha ereção, ele deixou de estar presente. Então, eu corro o risco de achar um outro problema, que daí é perder a ereção. Então, a ideia não é sair do foco, a ideia é que a gente mantenha o foco, porém, baixando essa tensão sexual. Então, o exercício do start-stop é um exercício onde, inicialmente, o paciente vai começar a se masturbar, né? E ele vai fazer, então, esse movimento masturbatório até ele perceber que ele chegou, como eu comentei, ali perto desse 9 tanto, ali, quase pertinho do 10. Quando ele chega nesse momento, ele literalmente para, né? Para, tira a mão, interrompe todo e qualquer tipo de estímulo. O que ele vai fazer nesse momento, então? Ele vai relaxar. Então, lembra quando a gente estava falando dessa consciência corporal, de eu perceber se eu estou contraído, se eu estou relaxado? Então, nesse momento, ele vai relaxar e, junto com esse relaxamento, ele vai usar a respiração para que ele possa baixar essa tensão sexual que ele está. Então, a gente sabe que quando a gente está muito próximo de apertar o gatilho, a tendência é que a gente comece a respirar menos, né? Então, bom, se respirar menos é quando eu estou me aproximando, ou seja, estou ajudando a chegar lá. Se eu começo a fazer uma respiração um pouco mais profunda, onde eu trago um relaxamento, eu faço com que essa tensão também se reduza um pouco, né? Então eu falo que o paciente ele tem que começar a ir se observando, quando ele sentir que realmente aquela tensão, aquela coisa, né, que quando a gente está próximo de chegar ao orgasmo, à ejaculação, é como se o corpo todo fosse se tensionando, e uma energia fosse se concentrando naquela região do períneo, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que essa energia de novo se dissipe, né? Então é nesse momento que eu respiro um pouquinho mais profundamente, que eu relaxo essa musculatura do assoalho pélvico, que eu vou baixando essa tensão. Ok, senti que eu baixei suficiente, eu vou retomar o processo masturbatório de novo, né? E aí, novamente, eu vou tentar chegar o mais próximo possível do meu 10. Por que eu falo que a gente tem que tentar chegar mais próximo possível do 10? Porque só aí eu vou ter certeza que eu tô perto. Então, eu falo, às vezes acontece de passar do ponto e gozei. Eu falo para o paciente, isso não é um problema, a gente está aprendendo, porque você achou que você ainda não estava no teu 10 e o teu 10 está ensinando para você que já era 10 e você achava que não. Então, isso é aprendizado, né? Na próxima vez eu sei que eu tenho que parar um tiquinho antes. Então, de novo, cheguei mais próximo possível do meu 10, paro, interrompo, né? Faço esse relaxamento, essa respiração, e a gente vai repetir isso aí até umas 5 vezes, na última vez permitindo chegar, então, ao orgasmo e à ejaculação. Num primeiro momento, a gente orienta que o paciente faça esse exercício da forma com o menor tipo de estímulo, ou seja, mão seca, né, sem que a gente aproxime tanto dessa sensação de vagina, vamos dizer assim, por exemplo, pensando no coito vaginal, né? Então, quando ele perceber que ele já está tendo um controle interessante assim, ele vai passar a fazer com o uso de um lubrificante ou de algum tipo de creme, alguma coisa, que aí já começa a aproximar um pouco mais essa sensação da umidade, né? E aí eu oriento o paciente também fazer, para dar uma aquecida na mão, que também traz um pouco dessa sensação da temperatura
da vagina, né? Então agora a gente já começa a se aproximar mais um pouco dessa sensação do coito, né? Quando ele também, então, já está dominando o exercício dentro dessas propostas, a gente passa que a parceria comece a fazer o exercício, porque uma coisa é quando eu estou oferecendo esse estímulo e tenho essa coisa do exato momento que eu tenho que parar, outra coisa é quando outra pessoa passa a assumir isso, né? Então a parceria vai assumir e aí vai ter esse combinado, ele vai sinalizar, seja verbalmente pedindo para parar, seja tocando ou até, né, aquele olhar de falar, ó, né, deu. E aí a parceria vai fazer exatamente o mesmo processo, né? Inicialmente também com o menor estímulo possível, depois passa para um lubrificante nas mãos, tentar deixar a mão com uma sensação um pouquinho mais aquecida também, né? E aí vai evoluindo da mesma maneira. E a gente tem um terceiro momento do start-stop, que isso vai acontecer com a penetração, né? Então, o paciente vai ficar deitado de barriga para cima, a parceira vai, né, como se fosse sentar em cima do paciente, e inicialmente vai colocar, né, vai penetrar com a vagina ali e vai parar, né? Qual que é a intenção disso? Para que o paciente possa ter essa primeira sensação, esse primeiro contato do penetrar. Porque muitas vezes esse primeiro momento é o momento mais difícil para o paciente, né? Isso a gente escuta com muita frequência. Quanto tempo que você está aguentando, doutor? Na primeira já não consigo me segurar. Exatamente. A hora que ele sente aquela sensação da vagina, da temperatura, da pressão, né, da umidade, e ali parece assim que a ansiedade dele toda tá para esse momento, né? Então, ali é o momento de maior tensão que ele vai ter. E também é esse momento onde, vamos dizer assim, a pele do pênis, isso eu escuto com muita frequência também, ela é tracionada com a maior intensidade. Então, parece que soma tudo naquele momento ali para que fique o cenário mais difícil de controlar. Então, esse comecinho é mais difícil, né? Para boa parte deles. Exatamente. Né? Para boa parte dos pacientes, sim. Então, ela vai simplesmente parar, né? Quando o paciente perceber que aquela ansiedade desse primeiro contato, que é mais ou menos o que tinha ali durante o start-stop, né? Passou, essa tensão diminuiu, ele vai segurando no quadril da parceira, começar a fazer o movimento que a parceira ou a parceria vai poder estar fazendo, né? E aí, da mesma maneira, quando ele perceber que ele está próximo, ele segura, né? Sinaliza, vamos interromper os movimentos aqui. E, de novo, ele vai fazer aquela coisa da respiração, do relaxamento, sem perder o foco, até ele perceber que aquele movimento pode ser novamente reproduzido, né? E aí, até o momento que permite que chegue ao orgasmo e ejaculação. A segunda etapa, o segundo momento seria fazer isso de lado, porque de lado o paciente começa a assumir um pouco desse controle do movimento. Do protagonismo, né? Exatamente, porque até então é a parceira que está por cima. Ele só está com a mão no quadril dizendo para ela, você pode mexer ou não pode mexer, né? Então, de lado, ele começa a assumir um pouco desse movimento para, por último, vir naquela posição, né, com ele por cima, onde quem está no controle de todo o movimento é o homem, né? Então, a gente vai avançando. Então, se a gente for falar do start-stop, a gente teria aí todas essas formas de aplicar, né, dentro de uma evolução para a gente chegar de um estado até o outro. E eu coloquei ali a pergunta de um inscrito nosso, do Jonas, né, que fez até uma pergunta lá pelo canal do YouTube, por aqui. Doutora, para fazer exercício corretamente, ao se masturbar sozinho, é recomendado usar algum vídeo, foto ou estímulo visual? Então, assim, ele pode ter, inicialmente, como estímulo, usar algum fator externo para iniciar isso? Pode, mas o que a gente normalmente orienta? Que o paciente consiga ter essa habilidade, essa capacidade de buscar referências, né, que para ele são objeto de desejo, para que ele consiga
ter essa ereção e manter essa ereção, que é o que vai acontecer durante uma relação sexual. Outro ponto que eu acho importante, Gustavo, quando eu faço o exercício e eu estou olhando, né, por exemplo, para uma outra coisa, eu deixo de prestar atenção em mim. E o objetivo desse exercício é justamente estar atento à sua resposta, ao seu corpo, que sinais que o meu corpo está me passando. Então, a partir do momento que eu estou focado em outra coisa, por mais que aquele foco seja um estímulo sexual, eu estou perdendo aquele objetivo do exercício que é estar focado em mim, né? E outra coisa que é importante também, muitas vezes as pessoas no próprio hábito masturbatório que teve ao longo da vida, ela nunca para prestar atenção nela, né? Ela normalmente vai se masturbar justamente vindo com algum estímulo, né? Seja um vídeo, uma foto, alguma coisa assim, e ela foca muito mais no estímulo e vai fazendo o movimento masturbatório sem ela prestar atenção no que o corpo dela está sinalizando, né? Então, e muitas vezes ela vai reproduzir isso também na relação sexual. E esse tempo curto, às vezes é muito em função desse aprendizado, desse treinamento que a pessoa desenvolveu nesse hábito masturbatório. Então, reaprender a fazer a masturbação de uma forma onde eu não estou com pressa, né? Onde eu estou focado no meu corpo, nas sensações que eu estou tendo, o quanto que aquilo dali está gostoso, o quanto que aquilo dali está prazeroso, né? Perceber que eventualmente tem outras coisas que possam estar acontecendo nesse momento de masturbação, que não seja só o estímulo, o contato com o pênis, né? Porque aí eu vou treinando algo que eu também vou poder replicar durante a relação sexual. Então, ter essa mudança da forma com que a gente vê o processo masturbatório, né, hiperfocado, sem prestar atenção no corpo, sem prestar atenção nas respostas, nas sensações prazerosas, sem estar desfrutando e curtindo aquilo dali numa pressa ou num foco que o objetivo é só chegar ao orgasmo e a gente esquece do processo, do trajeto, né? Eu só quero chegar no meu destino. Eu não olhei se o caminho é legal também, né? E muitas vezes esse caminho é mais interessante do que o destino onde a gente quer chegar. Então, e falando com relação a tempo, assim, o paciente que começou a fazer esse exercício, assim, quanto tempo que ele precisa para começar a ter uma melhora clínica? Então, isso é bem relativo, assim, sabe, Gustavo? A gente tem pacientes que se dedicam mais, vamos dizer assim, né? Então, aquele paciente que realmente leva né, a sério, não só a sério, mas assim, que realmente segue as orientações, né, que faz esse movimento, a gente vê que esse paciente, num tempo menor, ele já vai começar a referir que está colhendo os frutos disso, né. E tem aquele paciente que você passa o exercício, que você orienta, ele fala, doutor, mas eu acho que não está surgindo efeito, mas daí você vai conversar, a pessoa fez poucas vezes, né, não fez seguindo realmente as orientações que foram passadas, né, fez a masturbação de novo sem prestar atenção no seu corpo, e aí a gente observa que os resultados não vêm. De novo, não existe mágica, né, tudo vai ser um processo, né? Então, quanto maior a dedicação e o empenho para isso, mais rápido e de maior qualidade vão ser os frutos colhidos, né? Mas tem pacientes aí com poucas sessões que a gente já começa a ver resultados bem interessantes, vamos dizer, 4, 5 sessões já estão tendo uma resposta bem interessante. Tá, joia. Desse âmbito da psicoterapia, Ana, então, os pacientes eles têm que entender que a psicoterapia não é aquele tratamento que não acaba nunca. Você fica amigo do terapeuta, tem que ficar indo toda semana pro resto da vida, né? A proposta terapêutica hoje em dia da ejaculação precoce, com a terapia focada e breve, quanto tempo que dura uma terapia sexual para ejaculação precoce nos dias de hoje? Tá. Vamos dizer assim, em média, né, os estudos mostram aí que a gente está falando de 9 a 12 sessões, né? Mas, de novo, isso eu acho bem relativo mesmo, Gustavo. A gente tem pacientes aí, como eu falei, com muito menos do que isso já estão bem satisfeitos com
com os resultados obtidos, e a gente tem paciente que às vezes vai prolongando e parece que a coisa não acontece, mas quando a gente vai investigando, a gente vê que realmente não tem uma motivação, ou o paciente que começa e acaba parando no meio do caminho, porque a expectativa dele era que a coisa acontecesse sem que ele realmente precisasse fazer aí um esforço e mudanças para isso, né? Mas infelizmente a gente sabe que não é. Então aquele paciente que leva a sério o que faz, esse paciente vai ter resultado. Não tem. Entendeu? Às vezes a gente vai ter que combinar medicação, algumas coisas que, até para que ele possa iniciar o processo dos exercícios, a gente precisa baixar um pouco o grau de ansiedade desse paciente. Então, de novo, caso a caso, a gente tem que avaliar isso, né? Mas o paciente que embarca na proposta terapêutica, ele vai se beneficiar, sem sombra de dúvidas. E outra pergunta bastante frequente: a parceria sempre precisa participar do tratamento? Porque não são raros os pacientes que têm a questão da ejaculação rápida e que não tem parceria fixa, né? Como é que funciona isso? A parceira ajuda, não ajuda? Geralmente precisa vir junto ou não? Existem aqueles casos, inclusive, que a parceria pode ser a causa da ejaculação precoce, inclusive, né? Eu lembro muito bem de um paciente, uma vez, que veio me procurar, ele tinha ejaculação precoce, aí depois a gente foi tentar entender um pouquinho como é que era o cenário sexual dele. A mulher dele tinha um vaginismo bastante importante, então ela só conseguia ter o relacionamento no chuveiro e num ambiente de bastante tensão e ansiedade. Então ele tinha que, entre aspas, se resolver meio rápido para machucar menos ela, né? Então até essa questão, às vezes a parceria pode até estar envolvida na fisiopatologia do problema, né? Excetuando esses casos mais difíceis, esses casos mais inusuais, assim, então a parceria sexual tem que participar? Não tem? Até para o paciente poder saber, vou ter que trazer minha mulher junto, não vou, eu não tenho parceria fixa, não tenho namorada, eu tenho relações eventuais, eu tenho relações com pessoas que eu conheço no Tinder, e como é que funciona o tratamento para mim? Então, assim, para esses pacientes que não têm uma parceria fixa, a gente vai, obviamente, fazer o processo terapêutico somente com ele, né? E aí eu falo que quem não tem cão caça com gato, então a gente se vira dentro dessa realidade. Mas às vezes quando ele inicia um processo de uma relação, né, a gente até orienta para que ele venha, para que a gente ajuste e adapte isso para esse momento que ele está vivendo. Mas se o paciente tem parceria, eu sempre que possível gosto de trazer também, até por causa desses exercícios que a parceria vai participar, né? Muitos pacientes vêm com queixa, por exemplo, de ejaculação precoce, e na masturbação o paciente não tem dificuldade de controlar, né? A dificuldade está específica durante a relação a dois. Então, esse é um paciente que, se a gente consegue trazer a parceria, a gente tem mais possibilidades daquilo que a gente vai estar trabalhando e exercitando, né? Então, sempre que possível, eu gosto que a parceria venha junto. E até porque a gente, do mesmo jeito que os homens têm muitas crenças errôneas, muitas mulheres acreditam que a ejaculação precoce é um parceiro que é egoísta, é um parceiro que não pensa no bem-estar dela, que só está preocupado com o seu bem-estar, que ele chega lá e goza e resolveu ele o problema tudo bem, me dele. deixou na mão aqui, né? Exatamente. E na prática a gente sabe o quanto que esse paciente sofre muito com isso, né? Então, eu falo que é super importante que a parceira venha também, para que ela entenda o que está acontecendo, né? Eu entendo também, às vezes, se ela vê da forma que eu falei, que às vezes tem, né, paciente que chega e fala, não, ela gosta, é só a penetração e tem que ser a penetração e não sei o que, e às vezes você vai conversar com a parceira, você vê que não, né, que é completamente distante daquilo. Então eu gosto de juntar o olhar de um lado com o olhar do outro, de trazer essa orientação, de trazer esse acolhimento, né, de mostrar que esse trabalho é um trabalho que o casal vai desenvolver junto, que às vezes a queixa veio, uma parte está me trazendo a queixa, mas isso afeta os dois, né? Então, se a gente consegue ter ambas as partes envolvidas,
dispostas a querer fazer com que isso funcione de uma maneira diferente, principalmente a gente entrando na questão da comunicação sexual. Quando a gente consegue fazer esse trabalho com o casal, eu acho que o resultado é sempre melhor, né? Mas, de novo, às vezes tem parceira que não quer vir, tem paciente que não abre para parceria, por mais que a gente mostre a importância, o quanto que isso vai colaborar para o tratamento, eles, né, se negam a fazer isso, e daí eu falo, então vamos trabalhar com aquilo que a gente tem de possibilidade, né? Às vezes até uma questão cultural, né? A nossa sociedade é uma sociedade machista, falocêntrica, o homem tem que estar sempre preparado, o homem tem que ser, que nem você falou, o homem tem que ser o camarada que conta a história bonita no bar, que aguenta tanto tempo, né? E isso nem sempre é verdade, né? Então, todas as pessoas têm as suas fraquezas, todas as pessoas têm as suas dificuldades, né? E isso não é diferente no relacionamento, né, Ana? Exatamente. Então, eu acho super importante, porque isso tira muito da ansiedade que está por trás também, quando ambos estão entendendo o que está acontecendo, quando a parceira vê que ele está incomodado com isso, que ele está buscando, que ele está preocupado com a satisfação e com o bem-estar dela também. Eu acho que isso aproxima muito. E aí, do modo geral, então, assim, como que o terapeuta aborda essa questão da ejaculação precoce? Então, essa psicoterapia, essa psicoeducação, esses exercícios de autoconscientização, existem alguns outros modos, algumas outras maneiras, alguns outros truques que vocês usam para esses tratamentos, Ana? Que você acha que vale a pena a gente conversar e colocar nessa live de hoje? Bom, como a gente estava falando, existem aí, então, alguns exercícios, algumas técnicas também que a gente vai estar usando, como o exercício de Kegel, que eu já, né, em alguns vídeos já orientei, que é o exercício de fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico, onde a gente também está trazendo aí consciência corporal, exercício de relaxamento, como o Jacobson, que é uma das técnicas que a gente utiliza, onde novamente a gente está ensinando para o paciente consciência corporal, o quanto que a respiração participa desse processo de relaxamento, né? De novo, a gente sabe que a ansiedade, que a tensão, que a adrenalina são nossos principais inimigos aí nesse processo. Então, quanto mais a gente consegue controlar isso, a importância, né? Os exercícios de arsenal de fantasias, focagem de sensações, né, tirar o foco do falo. Então, como eu brinco assim, que eu morro de dó do pênis dos meus pacientes, porque parece que só existem eles, né? Todos os olhares, né, estão para aquilo. Então, a gente mostrar que o nosso corpo vai muito além da genitália, tanto masculina quanto feminina, né, essa possibilidade da gente explorar de uma forma muito mais ampla, né, de tirar toda essa expectativa disso, ou seja, se perceber naquilo que está acontecendo, aproveitar, curtir, né, onde eu não fico com essa ansiedade de resposta, do desempenho. Então isso também vai estar auxiliando os pacientes, trabalhar essa questão da comunicação sexual, da gente conhecer o nosso corpo, e desmistificar uma crença que isso tanto quando vem um paciente, homem ou mulher, de que quem é responsável pelo prazer e o orgasmo do parceiro a gente, né, o outro, exatamente. Então, não é. Esse é a maior, acho que dentre todas as crenças, essa é a mais errônea de todas, né? Então, quando a gente entende... É mais limitadora e a mais deletéria das crenças, né? Exatamente. E então, que é outra pessoa que faz você gozar, que é outra pessoa que te desperta o desejo, que é outra pessoa que é responsável pelo seu prazer. Na então, verdade, quando ele acha... bem isso. Então, quando ele acha que o tempo dele é curto e por isso a parceira não desfruta, né? Isso é uma grande, como é que eu vou dizer assim? Não é mentira, mas não seria uma verdade completa, né? Se a pessoa também se conhece, se ela também busca outras maneiras de se estimular, né, para que não fique restrito a esse estímulo que vai acontecer com a penetração. Inclusive, hoje a presença dos sexy toys aí que entram para somar pra caramba dentro desse mundo,
né? Então, assim, são muitos olhares, são muitas possibilidades, né? A gente falou aí com mais detalhamento do Start-Stop, mas o Start-Stop é uma das propostas terapêuticas que a gente vai estar passando para os pacientes aí dentro desse processo de melhora do controle ejaculatório, né? E em última análise, você falou de sex toys, né? Então eu fiz fazer um correlacionamento aí, porque o sexo nada mais é do que brincadeira de gente grande. Exatamente. Então, tem que ser alguma coisa legal, tem que ser alguma coisa divertida, alguma coisa prazerosa. A partir do momento que você vai brincar de alguma coisa, alguma brincadeira chata, a brincadeira perde a sua utilidade e traz muito mais tristeza e aborrecimento do que propriamente felicidade. E aí tá nesse mesmo sentido, quando você vai brincar com alguém, se a brincadeira não tá legal, você vai culpar outra pessoa que a brincadeira não tá legal. Exatamente. Não é outra pessoa que é culpada, a culpada é você. Em última análise é você. Então, lógico que tem a questão da parceria também, mas em última análise, o grande responsável pelo teu prazer é você mesmo. Então, você culpar outra pessoa pelo teu problema não é uma coisa adequada, né, Ana? Exatamente. E quando a gente percebe isso, a gente tira também um grande fator de ansiedade. E se eu tiro um fator de ansiedade, automaticamente eu estou facilitando para que a falha deixe de estar acontecendo e deixe de estar presente, né? Então, quando a gente entende que cada um tem as suas necessidades, né, a sua forma de ser estimulada, as suas fantasias, os seus fetiches, não necessariamente aquele casal precisa estar exatamente pensando e acessando a mesma informação, porque cada um pode estar buscando aquilo que para si é importante, né? E estamos juntos ali, estamos colaborando um com o outro, mas a busca é individual. E uma das grandes perguntas que os pacientes fazem para a gente, o que esperar de resultado com o tratamento da terapia sexual? Essa pergunta é uma pergunta complicada, é uma pergunta desafiadora, mas eu gostaria de saber da Ana, que, sem dúvida nenhuma, pelo menos aqui em Curitiba e até de âmbito nacional, assim, é uma das pessoas que mais entende, uma das pessoas mais preparadas para o tratamento dessa parte de terapia sexual. Queria saber de você, Ana Karina Virmon, especialista em terapia sexual. O que o paciente pode esperar em resultado de terapia sexual, falando mais especificamente de ejaculação precoce? Então, eu acho que dentro de todos esses olhares que a gente colocou e conversou aqui, Gustavo, a gente está falando do autoconhecimento, né, de saber as suas necessidades, como que o meu corpo funciona. A partir do momento que eu conheço e reconheço isso, eu tenho como estar interferindo para que eu possa desfrutar da minha vida sexual da forma mais prazerosa, mais satisfatória. Junto com isso, então, compartilhar com uma outra pessoa, né, que isso seja um momento agradável. Eu sempre falo que o que faz a gente querer repetir qualquer coisa na vida é ser bom, é ser prazeroso, né? Então, o reforçador para que a pessoa queira ter uma vida sexual ativa é que as suas experiências sejam prazerosas, sejam satisfatórias, né? Então, eu acho que o grande ponto, né, do objetivo da terapia sexual é a gente oferecer isso para o paciente, né? Então, eu falo que independente da queixa que traz o paciente, a gente tem como objetivo, óbvio, resolver pontualmente aquela queixa, mas é também proporcionar para o paciente questões que vão melhorar a vida sexual dele, que ele nem imaginava que poderia, né? Então, às vezes, né, um paciente que passa a apresentar uma falha, uma disfunção sexual ao longo da vida e desfruta de uma terapia sexual, né, muitas vezes a gente escuta, nossa, Karina, hoje eu vivencio a minha vida sexual melhor do que eu vivia antes de ter acontecido aquela falha ou aquela disfunção. Por quê? Porque a gente está oferecendo ferramentas que vão fazer parte do restante da vida sexual desse paciente, né? Então, eu acho que só tem a agregar, né? Desde que o paciente, então, se permita isso, ele vai poder aí carregar ao longo da vida dele, funciona, né? Um olhar sobre si, sobre a sua vida sexual, sobre o seu
o seu compartilhar com outras pessoas que vai ser bem interessante. E você falou em prazer, né? Que tudo que é bom a gente acaba gostando. E essa nossa conversa de hoje está sendo tão bacana que já passou mais de uma hora e parece que foi 10 minutinhos, né? Sim, verdade. Então foi uma conversa muito bacana. E a gente tentou, pessoal, então hoje, desmistificar um pouquinho da parte da psicoterapia, mostrar toda a importância que a psicoterapia tem no contexto do tratamento da ejaculação precoce. Então, às vezes o tratamento com medicação parece ser um tratamento um pouco mais atrativo por ser um tratamento mais rápido, que traz resultados mais a curto prazo. Entretanto, o tratamento com remédios é um tratamento que ele acaba não trazendo a cura da doença e ele acaba, boa parte das vezes, inclusive a médio e a longo prazo, trazendo efeitos deletérios, como diminuição de desejo, disfunção erétil. Então, a gente tentou hoje aqui mostrar o quanto é importante o paciente aderir à psicoterapia no tratamento da ejaculação precoce, para que, muitas vezes, até em conjunto com a medicação, naquele momento que a gente vai tentar tirar a medicação, que ele tenha um suporte psicológico para ele conseguir ficar com menos remédio ou então sem nada de remédio. Então, aquele paciente que não está naquele momento de desmame da medicação, para ele poder estar com uma consciência melhor da sua sexualidade, uma consciência melhor do seu controle, para a gente poder ir tirando a medicação e dar alta para o paciente, falar assim, ó, você veio aqui procurar nossa ajuda, a gente te ajudou e você está de alta, né? Não que a gente não gosta de você, mas a gente conseguiu resolver o teu problema, que em última análise é o que a gente quer, né? Exatamente, exatamente. Então, e eu sempre falo isso para os pacientes, né, que a terapia sexual, ela tem por objetivo justamente isso, assim, então ela é uma terapia breve, uma terapia focada, a gente está ali para trabalhar exclusivamente aquela queixa que o paciente trouxe, da maneira mais focada e breve possível, né? Então, a gente sabe que existem outras propostas de terapias que às vezes têm uma duração e uma proposta que às vezes eu não preciso estar com um problema para buscar, né? Eu vou porque eu considero aquilo importante, porque eu gosto, mas a terapia sexual a gente trabalha bem dentro desse formato, que é para ser algo resolutivo, né? Então, sempre da maneira mais breve possível. Ana, muito obrigado pela tua presença aqui hoje com a gente. Então, você sempre muito prestativa, sempre muito atenciosa com os nossos pacientes, e não é à toa que todos os pacientes que vêm aqui, que fazem terapia com você, ficam muito felizes e te elogiam ao máximo. Muito obrigado por essa parceria de todos esses anos, e dizer que eu tenho muito orgulho de ter você do meu lado aí nessa seara da medicina sexual. Eu que agradeço imensamente aí fazer parte dessa equipe. É um orgulho para mim e fico feliz sempre que eu posso ajudar alguém a viver a sua vida sexual de forma mais satisfatória, né? Então, e dizer para todas as pessoas que eventualmente forem ver esse vídeo no futuro, se quiserem deixar os comentários aqui embaixo, a gente procura responder a todos eles. Aqui dentro do nosso próprio canal existem, eu acho que, mais inúmeros vídeos falando a respeito da ejaculação precoce, outras lives que eu fiz com a própria Ana Karina, até uma live que eu fiz com a Fernanda Robert, que ela é psicóloga lá em São Paulo também. Os vídeos que eu falo a respeito de tratamento medicamentoso, o que pode usar, o que não pode usar. Tem esse vídeo da Ana Karina, do exercício de Start Stop, que eu acho que está com mais de 25, 30 mil visualizações, é um negócio que está sendo cada vez mais visualizado, não é à toa pela qualidade enorme do vídeo que a Ana fez, então vocês podem acessar todo esse conteúdo. De modo alternativo também, vocês podem nos contatar pelo Instagram, né? Então hoje em dia a gente tem aí o artifício aí, a possibilidade de direct, né? Então o meu Instagram, eu vou deixar aqui embaixo depois, o meu Instagram é o @dr.gustavopaul_andrologia, e aí também tem o Instagram da Ana Karina. Qual que é o teu Instagram, Ana? doutora.anakarinavirmonde, aí já consegue isso, acessar. então vocês podem começar a nos seguir lá no Instagram também. Então eu procuro aí colocar o meu dia a dia no Instagram para tentar aproximar um pouco mais, quebrar um pouco mais o gelo entre nós e nossos pacientes. Então vocês podem também eventualmente ter alguma dúvida de um caráter um pouco mais particular, que não quer colocar aqui público pelo YouTube, vocês podem ir lá no Instagram, a gente pode ir conversando, trocando umas figurinhas por lá também. Ana, eu sei que o nosso tempo está meio escasso, queria mais uma vez agradecer a tua presença e dizer que
que mais lá para frente eu estava pensando a gente fazer uma live a respeito da ejaculação retardada também, que apesar de não é tão frequente quanto a ejaculação precoce, é uma queixa bastante uma queixa bastante difícil. A ejaculação precoce é um pouco mais tranquila de tratar, a ejaculação retardada é um desafio maior. Então eu queria até já deixar esse convite para a gente daqui a algumas semanas fazer essa live também da ejaculação retardada, e também dizer que a gente fez mais de 2 anos do Androcenter Convida. A gente está para combinar aquela live de 2 anos do Androcenter Convida, ainda não rolou por conta de não conseguir bater a agenda. Para vocês poderem ter uma ideia, o que acontece. Hoje eu tive um pouco mais de tempo, eu estou de férias lá do Hospital de Clínicas, então quinta-feira, essa hora, eu estou lá no HC, estou lá com os residentes, estou operando, fazendo urodinâmica, fazendo exame de Doppler peniano. Então hoje eu estou de férias, essa semana que vem, na outra, estou de férias. Então, estou com um pouco mais de tempo e por isso que acabou dando um tempinho a gente fazer essa live. Mas assim que der um tempinho, a gente vai planejar essas duas lives, né, Ana? A live da ejaculação retardada e da ejaculação, e também a nossa live de mais de 2 anos do Androcenter Convida, né? Combinado? Combinadíssimo, vamos lá. Maravilha. Pessoal, obrigada, boa semana a todos. Vez. Ana, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.